Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Design na Prática. Meu nome é Kevin. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês para explicar também um ponto muito importante quando a gente entra numa empresa, dependente do nível de senioridade, júnior, pleno e sênior, para agilizar os seus designers ali quando são pedidos entregas rápidas ou algo do tipo. É muito importante você saber qual framework está sendo utilizado na empresa, até porque eu vou trazer aqui porque é importante saber o framework para agilizar o processo, para saber entender, porque quando você fala, algumas empresas quando você entra, você não tem algum design system. É lógico que o conceito de design system a gente vai abranger muitas coisas para se aprofundar, mas eu vou tentar ser breve. Quando você entra na empresa, geralmente em empresas menores, você não tem um design system, você tem às vezes nem um style guide ali para você seguir, às vezes pode ter coisas mínimas, você tem que começar a estruturar alguma coisa. É importante você procurar os devs front-ends que trabalham com você, vão trabalhar com você próximo ali do seu serviço. Com isso, você vai entender os trabalhos dele, vai entender o que a gente usa de framework, Angular, Kotlin, Swift, se for para iOS, se é Flutter, se é Vue.js, se é React, entre outros. Esse aqui foi os que eu consigo citar, que eu lembro de cabeça. Vou falar um pouquinho do Angular, a experiência que eu tenho com o Angular ali, porque ele é baseado no material do design que é o do Google. Esse é muito conhecido pelo pessoal, todo mundo usa ali o Gmail, é, o Sheets do Google, tudo, tudo praticamente é baseado ali no Angular, mas também tem Kotlin, que são os dispositivos de celular, né? Com isso, a gente agiliza nosso processo. Por quê? Quando a gente entra na empresa, vai criar uma demanda, fala, preciso que crie tal coisa. Você não vai sair criando botão. Você não vai sair criando campo input. É mais fácil você pegar pronto já dos materials do Material Design, do Apple Design, tanto dependendo do React, se eu não me engano é Material, o MU UI, o MUI lá, né? Com isso, comentar e repetir novamente, agiliza muito o processo. Você não vai ter que ficar criando variantes, você não vai ter que ficar entendendo. Eu vou mostrar aqui o porquê também de você entender o framework para agilizar os seus processos. Eu vou pegar aqui o Material Design, já estava aberto aqui, vou mostrar o porquê de você entender esse processo para agilizar. Você precisa criar uma tela, você não tem nada, você não tem nenhum style guide, talvez você tenha só as cores. Quando o front-end, o desenvolvedor, vai passar esses componentes, para ele é mais fácil do que ele criar um do zero. Por quê? Se não, se vem uma demanda, vocês fazerem esses componentes, ele vai, beleza, pegou ali, show, fez, bonitinho, demorou um pouco para fazer. Só que se vir uma outra próxima demanda, ele vai ter que reaproveitar aquele código ou ele vai ter que criar do zero novamente. Isso vai ter um esforço muito grande na entrega, dependendo do processo ali de design que você vai ter que fazer. Você vai ter o processo de design, você vai ter que entender o problema, você vai ter que construir a tela, depois o front-end vai ter que vir entender a solução que você construiu, como que vai funcionar os fluxos, e sendo que não tem nada pronto, ele vai demorar muito tempo para construir aquilo. Tem desenvolvedor que vai falar, faço isso numa semana, faço isso em 2 semanas, dependendo. Se for usado os próprios material design, o exemplo que eu estou dando aqui, ele só vai chamar um componente, vai passar as cores e o próprio material vai fazer lá, o Angular vai fazer bonitinho, não vai ter trabalho para ele. Aqui um exemplo que eu tenho, né, vou falar sobre as variantes. Aqui eu peguei um exemplo dos botões. Vou pegar aqui tem os filled buttons, outline buttons, os text buttons, aqui elevated button, tonal buttons. Só que vamos pegar o exemplo que você teria que construir isso aqui tudo do zero. Tem muita variante, muita variante. Você vai ter um tempinho para você fazer. Aqui eu selecionei uma que tem o style, aí você tem que fazer os filled, outline, text e etc. Aqui tem os estados dele, você vai ter que fazer enable, hover, focus, pressionado, desabilitado.
tanto com ícone, se tem ícone, se não tem ícone, tem muito esses detalhes. Até quando você pega inputs, você tem que fazer todos os inputs, dependendo do outro, você precisa usar um card, isso agiliza muito o processo. Não somente no desenvolvimento, quando você passa para o desenvolvedor para construir o código, tanto no seu processo de design, cara. Você ganha um tempo muito excelente. Você consegue fazer descobertas melhores, você consegue entender mais o processo. E quando for a parte de construir tela, que eu enxergo que é uma das últimas etapas do processo, você também tem que ter um design bem feito, mesmo para ser um MVP. O porquê? Existe uma lei de UX, agora eu não vou me recordar o nome, que as pessoas têm impressões de uma boa interface bonita, a impressão dela que a usabilidade é boa. Mas nem todas. Às vezes você já deparado que tem sites bonitinhos, que tem animação, etc. Funciona bem, só que algumas coisas são problemáticas. Isso não significa uma boa usabilidade. Existem sites horrivelmente feios e a usabilidade dele é impecável, a experiência do usuário dele é impecável, funciona da maneira que deveria funcionar. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as leis de UX também em outro vídeo, que é muito importante isso, tanto as leis de UX e as heurísticas de Nielsen, quando você vai construir o seu design, mas é outro assunto de outro vídeo. Mas assim, voltando aqui, você trabalhando em cima do Material Design aqui que eu estou usando de exemplo, você agiliza muito o seu processo, porque ele tem muitas coisas prontas. Aqui eu peguei um exemplo dos botões, aqui tem os bottom sheets, os bottom apps bars, os badges, que é o íconezinho quando tem alguma notificação. Aqui eu vou pegar um outro exemplo. Cards prontos já também, você não precisa fazer. O próprio Angular já tem isso aqui pronto, você não vai ter que ficar construindo card do zero. O desenvolvedor front-end ele vai adorar, ele só vai passar cor, não vai ter tanto trabalho para construir do zero. Carrosséis, checkboxes também, isso aqui você dá um trabalhão fazer isso aqui do zero para você construir seu próprio design system. O que eu recomendaria se você trabalha com Angular, tem sistemas muito complexos em Angular na sua empresa que você está trabalhando, você até se basear, construir o seu próprio design system baseado no Material Design. O Material Design agiliza muito, você só vai ter o trabalho de repassar as cores, você vai ter que adaptar as cores da sua empresa, da sua marca, ao material pronto já, você só vai pegar pronto. Aí aqui eu vou mostrar mais um pouquinho, tem chips, tem as datas, etc. Aí vocês conseguem procurar float button, actions, icon button, lists, e aí vai, etc. Isso agiliza muito o processo, porque até para designers novos, quando entram em algumas experiências que, putz, eu gostaria de fazer discover, gostaria de entender mais os processos, porém falam só para me fazer design. Se você conseguir agilizar esse processo, para você ganhar experiência, você consegue demonstrar mais que você quer fazer discoveries, ou mesmo você construindo a tela de uma maneira mais ágil, você entendendo ali como que funciona para você, pegando ali no dia a dia, você se baseando nesse cara, os componentes prontos, você só vai adaptar a cor, você vai ganhar tempo, você vai conseguir fazer pesquisa, você vai conseguir entender se aquela tela está de acordo, se não está, dependendo até um teste de usabilidade, tipo, quando falar, você consegue fazer em quanto tempo essa tela aqui, essa interface para poder passar para o desenvolvedor, você pode falar, eu consigo fazer em 3 dias, putz, dependendo se você utilizar o Material Design ali, que é o que eu estou usando de exemplo, que tem outros, você faz em um dia, e os outros 2 você pode estar usando para entender, fazer até um teste de usabilidade. Se for o sistema interno, você faz um teste de usabilidade com os próprios colaboradores. Se você não conseguir fazer um teste de usabilidade com os usuários para fora, os usuários finais, faça um teste dentro de casa. Pega colaboradores de outras áreas, você vai entender melhor, você vai saber se funciona ou se não funciona, você consegue até trabalhar protótipos. É uma coisa que hoje em dia eu não trabalho tanto, que eu vejo muitas pessoas fazendo. Vou fazer um protótipo navegável. Putz, é legal, eu acho muito bacana. Só que no dia a dia quase não faço. E isso você consegue tempo. Quando você tem tempo, você consegue desenvolver, você consegue fazer isso para você fazer um teste de usabilidade, isso é bem legal. Mas é o que eu estou dando de exemplo. Eu vou no da Apple aqui que está aberto também. Aqui vou usar o exemplo dos botões. Olha a quantidade de botões e estados que ele tem. Tem muito. Você ia ficar muito tempo fazendo esse cara aqui. Outros componentes também. Menus. Você ia ter muito tempo fazer estados menus. E o que é legal desses
Dos materiais prontos, com os design systems prontos, você se baseia nas regras deles que eles têm. O próprio site do Material é sensacional, o próprio site da Apple Design é sensacional. Aqui você pega, já tem tanto a cor light e dark, você não vai ter que se preocupar muito em fazer os dois tipos de componente. Ainda mais que o Figma facilitou muito para isso. Aqui, ó. Fonte, aqui não é fonte, aqui é page controls. Entre outros, tem muitas coisas que você agiliza muito. Vou entrar no outro aqui também, ó. Botões. Aí aqui tem, ó, o forma que você vai posicionar. É muito legal. Você não fica quebrando cabeça, martelando como que você vai fazer isso. É legal porque você entende quando você faz do zero, só que é muito trabalhoso. Isso economiza um tempo. E dependendo do que você vai ter que fazer, tempo é curto. Aí você não. A pessoa às vezes pode ficar pensando, putz, mas eu só faço tela, eu gostaria de fazer discovery, eu gostaria de fazer pesquisa. Às vezes você tem que ver como que você vai agilizar o seu processo ali para você fazer suas construções de telas. Não é somente você pegar, sair construindo, criar um frame novo, fazer um botão. Pô, é legal para você pegar a experiência, para você entender a ferramenta. Só que no dia a dia você precisa agilizar o processo. E acho que a forma de agilizar o processo é você entender qual framework você está utilizando, ou você não. O dev está utilizando na empresa e você se basear nos componentes daquele framework, porque você agiliza muito a vida dele. E nisso você ganha tempo para você fazer outras coisas, tanto pesquisa, você entender mais o problema, se aquela tela que você está fazendo vai atender os usuários que você quer atingir, teste de usabilidade para você tirar outras dúvidas. Mas se ficou alguma dúvida aí, comenta aí, não esqueça de se inscrever, deixa o like pra gente aí que tá começando para essas dicas aí de design. Muito obrigado e valeu.